contato comigo, então é um prazer poder falar hoje para vocês sobre esses assuntos. Essa é uma questão global que envolve a todos nós, em diferentes continentes, em diferentes países, e é muito importante que nós, países que temos línguas em comum, tenhamos também a possibilidade de discutir e de refletir sobre tudo que a gente está vivendo em relação a essa pandemia. Eu vou pedir licença para vocês para fazer, então, a apresentação, né? Eu vou fazer aqui, colocar a apresentação em vídeo para vocês. Por favor, me avisem se vocês estão vendo corretamente a apresentação que eu coloquei aqui. Deixa eu só colocar ela na posição certa, que ela está invertida. Espero que vocês todos estejam vendo a apresentação. Então, como eu disse, eu queria começar agradecendo, né? Esse é o cartaz de chamada do evento, né, de vocês, da Associação Médica Angolana, quem eu agradeço bastante pela lembrança do meu nome para participar aqui hoje. E dentro da minha expertise, o que eu vou conversar com vocês, vou tentar falar de maneira bem pausada, né? Porque às vezes as diferenças nos próprios sotaques da gente atrapalham de entender alguma coisa ou outra. Por isso mesmo eu vou ser bastante cuidadoso nessa explanação. Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre algumas das vacinas, pelo menos aquelas que são as vacinas mais utilizadas no mundo inteiro, inclusive aí em Angola, aqui no Brasil. No Brasil, a gente vem utilizando basicamente duas vacinas, que é a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado produzido pelo Instituto Sinovac, da China, e a AstraZeneca, que é uma vacina vetorizada, né, faz parte do vetor adenoviral, que é produzida pela AstraZeneca em conjunto com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Essas são as duas vacinas em uso no Brasil. O Dr. Alfredo tinha me falado também que vocês estão utilizando na Angola a AstraZeneca, assim como a vacina, uma que não está aqui, que é a Sputnik, né, a vacina russa, e eventualmente outras vacinas. O que eu vou fazer é falar brevemente, inicialmente, né, como que cada uma dessas vacinas funciona e algumas informações técnicas relevantes em relação ao funcionamento dessas vacinas. Primeiramente, eu vou falar da Coronavac, que é uma vacina, como eu falei, produzida por um laboratório chinês. Há outros laboratórios também produzindo esse tipo de vacina. E é uma vacina que utiliza uma metodologia chamada de vírus inativado, né? O que é uma vacina inativada? Como o próprio nome sugere, né, é quando a gente multiplica o vírus num laboratório e aí você inativa, você mata o vírus através de algum processo físico-químico, né? Como resultado, essa vacina apresenta em sua composição partículas virais mortas e, consequentemente, estão presentes nessa vacina todas as proteínas que fazem parte da partícula viral. As proteínas externas, como estão mostradas aqui nesse desenho, né, a proteína S, por exemplo, que é a principal proteína de superfície do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, mas também proteínas internas, que a partir da inativação do vírus podem ficar expostas e apresentadas ao sistema imunológico de uma forma geral. Um aspecto importante das vacinas inativadas é que as vacinas inativadas, como elas são incapazes de infectar células da pessoa vacinada, ou seja, no momento em que nós somos vacinados, ele não é um vírus vivo, portanto, ele não entra ativamente em nossas células. Esse tipo de vacina depende da ação de macrófagos, que são células capazes de engolfar partículas externas, processar essas partículas externas, para depois apresentar ao sistema imunológico. Exatamente por causa desse tipo de atuação, vacinas inativadas são vacinas que acabam tendo um componente de produção de anticorpo muito forte, ou seja, são vacinas que induzem produção boa de anticorpo, mas nem sempre produzem linfócitos, induzem a produção robusta de resposta celular. Então, essa é uma característica de todas as vacinas inativadas, não apenas da vacina inativada para SARS-CoV-2.
As outras vacinas que estão presentes também aí em Angola, eu estou falando especificamente da vacina AstraZeneca, da vacina Sputnik e da vacina da Janssen, que é o braço farmacêutico, o braço vacinal, vamos dizer assim, farmacêutico, né, da Johnson & Johnson. São vacinas que a gente chama de vacinas vetoriais. O que são vacinas vetoriais? São vacinas onde se usa, são vacinas vivas, então elas são diferentes da vacina que eu apresentei anteriormente, que é uma vacina inativada. As vacinas vetoriais são vacinas vivas. Só que essas vacinas vivas são compostas por um vírus que não tem nada a ver com o coronavírus, não tem nada a ver com o SARS-CoV-2. É um vírus que funciona como um vetor, um elemento carreador de proteínas do SARS-CoV-2 para dentro de nossas células. No caso das vacinas da AstraZeneca, da Johnson & Johnson e do Instituto Gamaleya, a vacina Sputnik, o vetor viral utilizado são adenovírus. No caso da AstraZeneca, é um adenovírus de chimpanzé, né, capaz de infectar células humanas. E no caso da Johnson & Johnson e do Instituto Gamaleya, vacina russa, são vetores adenovirais humanos. O que se faz? Através de engenharia genética, se faz a inserção de um gene que codifica uma proteína de SARS-CoV-2 no genoma desses adenovírus. Então, quando esses adenovírus entram no indivíduo vacinado e penetram dentro das células de um indivíduo vacinado, eles produzem as proteínas adenovirais, mas também produzem a proteína codificada pelo gene inserido artificialmente, no caso, o gene que codifica a proteína S do SARS-CoV-2. Como resultado, né, o nosso sistema imunológico reconhece as proteínas adenovirais, mas também reconhece a proteína do SARS-CoV-2 que foi inserida, né, pelo vetor adenoviral em nossas células. E como resultado, nosso sistema imunológico responde a essa proteína. Eu costumo dizer que um vetor adenoviral, as vacinas vetorizadas, funcionam como ônibus, né, como vans. Elas levam para dentro de nossa célula uma proteína de um vírus que não é o vírus adenoviral, não é o vetor adenoviral. Nesse caso, é o SARS-CoV-2. Como essa é uma vacina composta por vírus vivos, né, o adenovírus ele é vivo, ao entrar em nossas células, ele não depende da fagocitose por macrófagos e células dendríticas, ele é capaz de induzir uma resposta tanto humoral, ou seja, pela produção de anticorpos, como também uma resposta celular robusta, ou seja, a produção de linfócitos T. Então, é uma vacina que tem a capacidade de gerar uma resposta mais ampla. Ele tem uma salvaguarda de segurança, que é o seguinte, tanto o vetor da AstraZeneca, o adenovírus de chimpanzé, quanto os vetores usados pela Johnson & Johnson e pela vacina Sputnik, elas usam adenovírus que são chamados de adenovírus incapazes de se replicar nas células de mamíferos. São vetores que possuem defeitos genéticos que fazem com que eles não sejam capazes de fechar o ciclo replicativo dentro das células de mamífero. Eles são vetores que possuem essa salvaguarda de segurança. Mas eles são vetores virais vivos, capazes de entrar em nossas células e produzir as proteínas adenovirais e também as proteínas do SARS-CoV-2 cujos genes foram inseridos artificialmente dentro desses vetores. Agora, peraí, que eu não estou conseguindo passar. Pronto. Um último grupo de vacinas importantes que vem sendo utilizadas agora, começaram a ser utilizadas no Brasil, por exemplo. Não sei se essas vacinas são ou serão utilizadas em Angola. São as vacinas de ácido nucleico, mais especificamente as vacinas de RNA mensageiro, que são vacinas produzidas pela Pfizer e pelo Instituto Moderna, ambas americanas. Como que funciona essa vacina? Essa vacina ela é composta por uma molécula de RNA mensageiro que traz em sua constituição o gene codificador ou RNA mensageiro codificador da proteína S do SARS-CoV-2. Esse RNA mensageiro, né, esse ácido nucleico,
ele é encapsulado dentro de um lipossomo, ou seja, de uma vesícula lipídica, que protege esse RNA mensageiro, porque normalmente os RNAs são muito lábeis e eles se degradam facilmente. Se não fosse esse RNA mensageiro, essa vesícula de lipossomo, ele não sobreviveria, não ficaria viável no nossa corrente sanguínea até alcançar as nossas células. Então, quando ele é usado como vacina, esse lipossomo vai até as nossas células e entrega e insere o RNA mensageiro dentro das células da pessoa vacinada. Ao entrar dentro da célula da pessoa vacinada, né, esse RNA mensageiro ele encontra ribossomos no citoplasma da célula da pessoa vacinada, e esses ribossomos são capazes de traduzir esse RNA mensageiro, gerando uma proteína S de SARS-CoV-2. Quando essa proteína S de SARS-CoV-2 é produzida, ela é apresentada na superfície dessas células e é reconhecida pelo nosso sistema imunológico. Repare que essas vacinas de RNA mensageiro também não dependem de fagocitose por macrófagos ou células dendríticas para serem apresentadas ao sistema imune de nossas células. Portanto, ela mimetiza uma infecção real. E, consequentemente, como ela mimetiza uma infecção real, ela consegue induzir tanto a resposta por anticorpos, como também a resposta por células T. Então, basicamente, esses são 3 dos principais tipos de vacinas que estão sendo atualmente utilizadas como vacinas para a Covid-19 em todo o mundo. Em cada país, a gente tem um conjunto diferente de vacinas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a vacina predominante é a vacina da Pfizer. Na Europa, as vacinas predominantes incluem a vacina da AstraZeneca, da Pfizer, a vacina da Moderna, e também agora as vacinas do Instituto Gamaleya e da Johnson & Johnson. No Brasil, como eu disse, nós estamos utilizando majoritariamente a vacina Coronavac e a vacina da AstraZeneca, e agora iniciou a vacinação com a vacina da Pfizer, né, a vacina de RNA mensageiro. Uma desvantagem da vacina da Pfizer de RNA mensageiro, que é um problema em muitos países, principalmente para os países em desenvolvimento, é que ela é uma vacina que exige uma cadeia ultrafria, ou seja, vocês precisam, né, o país que adotar essa vacina, precisa de ter a disponibilidade de ultrafreezers em grande quantidade, porque essa vacina deve ficar armazenada em temperaturas de menos 70 graus, para que ela fique estável por um tempo adequado. Por isso, há uma dificuldade inerente na utilização dessa vacina em diversos países em desenvolvimento no mundo, inclusive no Brasil, imagino que seja a situação de Angola também. Continuando agora, eu gostaria de apresentar para vocês alguns mitos, algumas inverdades e alguns fatos, né, em relação às vacinas que vêm sendo utilizadas. E é importante que a gente estabeleça muito claramente o que é mito e o que é verdade em relação a essas vacinas, para que fique claro, né, o potencial e a necessidade da utilização dessas diferentes vacinas. Eu coloquei essa figura aí na tela para vocês, não sei se vocês ouviram falar, mas no Brasil, o presidente brasileiro havia falado há algum tempo que as vacinas ainda eram muito inseguras e que ele tinha medo de quem tomasse a vacina para a Covid-19, que foi desenvolvida num tempo muito veloz, né, efeitos colaterais, efeitos adversos não esperados poderiam acontecer. Né? Ele até brincou que a pessoa poderia se transformar num jacaré. Jacaré é um crocodilo que nós temos aqui no Brasil. Obviamente, isso foi uma brincadeira do presidente, mas que foi levado muito a sério, com conotações, inclusive, políticas no Brasil, mas nós não vamos entrar nesse aspecto, nessa apresentação. No entanto, né, isso é um mito, obviamente, ninguém virou jacaré no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, mas a ocorrência de efeitos adversos não é um mito. Né? Existe sim efeitos adversos associados ao uso da vacina para a Covid-19. Os efeitos adversos associados às diferentes vacinas para a Covid-19 são normalmente brandos, moderados, né, e muito raramente algum efeito mais grave.
Os efeitos adversos mais comuns incluem dor de cabeça, dor e inchaço local no sítio da injeção, onde a vacina foi aplicada. Pode acontecer febre leve e irritabilidade. E aí a gente tem que entender também as diferenças entre as vacinas que são utilizadas, porque elas podem causar um ou outro efeito colateral ou efeito adverso com mais frequências do que outras. Por exemplo, a vacina AstraZeneca e a vacina russa, que pelo que eu entendi estão sendo usadas majoritariamente em Angola. São vacinas de vírus vivos. Portanto, ao serem utilizadas, essas vacinas podem causar efeitos semelhantes a uma infecção por um vírus vivo, como dor de cabeça, febre, que pode durar 2 dias, 1 dia, 24 horas, e dor no corpo. Né? A pessoa fica com mialgia, por exemplo, uma dor muscular no corpo. Esses são sintomas comuns à maioria das infecções virais. E como a vacina da AstraZeneca e a Gamaleya é um vetor viral vivo, né, ele pode causar esse tipo de efeito colateral. Já a vacina, por exemplo, Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, normalmente não está associado à febre, porque ela é uma vacina de vírus morto e, portanto, não causa infecção. A febre é um sinal de infecção. E também não causa dores de cabeça. Né? Os efeitos adversos mais comuns na vacina Coronavac, uma vacina inativada, incluem dor local no sítio de injeção. Já a vacina de RNA mensageiro, ela mimetiza uma infecção real. E ela é capaz de ativar, ao entrar nas células onde ela vai mimetizar uma infecção real, apesar de não ser uma vacina viva, ela é capaz de ativar diversos receptores do tipo TOL, que são receptores inflamatórios em nossas células. E o resultado da ativação de receptores do tipo TOL é o surgimento possível de febre, de dor de cabeça e de dor no corpo generalizada, como se fosse uma infecção, em razão dos mecanismos inflamatórios que são deflagrados pelo uso de uma vacina dessa natureza. Tá? Então, a ocorrência de efeitos colaterais depende muito da vacina. Uma outra coisa muito importante é que esses efeitos adversos não são exclusivos de vacina para Covid-19. Todas as vacinas, para qualquer outra doença, causam efeitos adversos. Então, por exemplo, eu sei que em Angola vocês tomam a vacina da febre amarela, que é uma vacina que no Brasil nós também tomamos. A vacina da febre amarela é uma vacina viva, atenuada, que como tal, ela causa dor de cabeça, causa dor no corpo e causa febre. E, eventualmente, em situações muito raras, também pode causar doenças mais severas, que colocam, inclusive, a vida do vacinado em risco. O que eu quero dizer com isso é que as vacinas para a Covid-19, até na questão dos efeitos adversos, elas são absolutamente semelhantes, para não dizer idênticas, a todas as outras vacinas. Elas não causam mais efeitos adversos do que as outras vacinas. E, portanto, a ocorrência de efeitos adversos não pode ser utilizada como um pretexto para não se vacinar para a Covid-19. É muito importante entender. Não existe nenhum medicamento, e aí eu incluo até uma aspirina, até um paracetamol, todos eles causam efeitos adversos. E as vacinas, como também são medicamentos, causam efeitos adversos. Só que a maioria, 99,999% desses efeitos adversos, são efeitos brandos e toleráveis. Apenas em algumas circunstâncias raras, as vacinas, inclusive as vacinas para a Covid-19, causam efeitos adversos mais graves. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que também é um mito, que no Brasil, por exemplo, é um mito muito comum, né? Aqui eu vou falar de 2 mitos, na verdade. Primeiro, seria o fato de que as vacinas para a Covid-19 teriam sido produzidas a partir de fetos humanos. Esse é um mito, né, absolutamente incorreto. Qual que é a verdade por trás desse mito? A verdade, que é o fato, é que estas células, essas vacinas, utilizam células em cultura, né, que são células que a gente multiplica em laboratório
e que são infectadas pelos componentes da vacina. Então, por exemplo, quando eu vou produzir uma vacina de vírus inativado, como é a vacina Coronavac, primeiro eu preciso que essa célula, que esse vírus seja produzido no laboratório. Para ele ser produzido no laboratório, eu utilizo células em cultura. Essas células em cultura, né, são células que são mantidas em laboratório e elas têm origem humana, inclusive origem em fetos humanos, mas não são originadas de abortos humanos premeditados para que se utilize as células desses fetos. Foram células de abortos naturais que aconteceram há mais de 40 anos atrás, e com a autorização, essas células foram então removidas desses fetos e utilizadas para a geração de células que a gente chama de linhagem contínua. Essa é a verdade. Então, por exemplo, no caso da vacina da AstraZeneca, as células onde os adenovírus, que são os vetores virais, são multiplicadas nos laboratórios para a produção da vacina, são células em cultivo, como essas daqui, que podem ter sido obtidas de células humanas no passado, mas não através de abortos premeditados para este fim. Foram utilizados em células que foram obtidas de abortos naturais que aconteceram há mais de 30 anos. Portanto, não há utilização de fetos humanos na produção das vacinas para a Coronavac. Um outro mito que acontece, e eu vou manter a imagem aqui do feto para falar desse mito, é a história de que as vacinas podem alterar o nosso código genético e causar mutação em nossas células. Isso também é um mito, não é verdade, porque as nossas células, né, o núcleo de nossas células, onde fica o nosso DNA, ele é protegido por diversos componentes, diversas enzimas que fazem o patrulhamento do nosso genoma e evita, né, essas enzimas evitam que o nosso genoma sofra a interferência de pedaços de DNA ou RNA vindos do meio externo. Nós evoluímos para proteger o nosso genoma de mutações espúrias desse tipo, né, dessa natureza. Além disso, as vacinas que utilizam para a Covid-19, que nós utilizamos atualmente, são vacinas, mesmo as vacinas de RNA mensageiro, por exemplo, elas não vão para o nosso núcleo. São vacinas que entram no citoplasma das células, e no citoplasma das células, elas executam as funções que serão responsáveis pelo surgimento da imunidade. Então, a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, da Moderna, o RNA mensageiro é entregue ao citoplasma de nossas células. Esse RNA mensageiro não tem acesso aos nossos, no núcleo de nossas células, ao nosso DNA, e mesmo que tivesse, eles não têm a capacidade de integração no genoma de nossas células. Igualmente, a vacina da AstraZeneca e as outras que usam vetores virais também não tem a capacidade de levar o DNA viral para o interior dos núcleos de nossas células e permitir a integração desse DNA no nosso genoma. Por isso, isso também é um mito. Um outro mito que eu ouço com uma certa frequência no Brasil é o fato de que as pessoas temem utilizar as vacinas porque elas foram desenvolvidas com muita rapidez. Essa vacina para o coronavírus foi desenvolvida em apenas 8 meses. Ela não deve ser segura, né? E aí eu vou lembrar de vocês uma outra coisa. A ciência no mundo inteiro, ela evolui muito rápida, né? De forma muito rapidamente. Não só a ciência biológica, mas todas as ciências. Então, por exemplo, de um ano para o outro, a Apple produz uma nova versão do Apple Watch ou do telefone celular, né, do iPhone. E a gente fica muito feliz, quem tem condição de comprar, gosta muito de usar esses produtos e aprecia a evolução científica desses produtos. Novos carros surgem todos os anos. Né? De um ano para o outro, um novo carro pode surgir, ser lançado, e assim é com toda a tecnologia. A mesma coisa aconteceu nas últimas décadas em relação à tecnologia biológica. Né? Antigamente, se levava 30 anos para desenvolver uma vacina. Hoje não se leva mais 30 anos para desenvolver uma vacina. Então, nós podemos acreditar no desenvolvimento acelerado também da ciência biotecnológica. Eu costumo dizer que, quando eu converso, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu morava numa cidade no interior do Brasil e viajava para a capital do estado onde eu morava. Meu pai levava gente num carro antigo, num carrinho velho, e essa viagem da capital até a cidade no interior, ela levava mais ou menos 4 horas.
Hoje, essa mesma viagem, com os carros modernos e com as estradas modernas, eu faço essa viagem em 2 horas. Ela é mais rápida. Quer dizer que eu ainda prefiro usar os modos antigos e levar 4 horas para chegar no meu destino? Não, eu prefiro chegar mais rapidamente. Com a ciência é a mesma coisa. Desde que haja segurança, a ciência evoluiu e ela também evolui rapidamente, e por isso nós podemos ter vacinas para a Covid-19 com uma rapidez tão grande, felizmente. No entanto, é fato de que as vacinas têm diferentes percentuais de eficácia. Essa imagem no centro da tela que vocês estão acompanhando mostra algumas dessas vacinas e as diferentes eficácias avaliadas em estudo de fase 3 dessas diferentes vacinas. Então, por exemplo, as vacinas de RNA mensageiro são as vacinas hoje que produzem maiores eficácias, 95%, 94%. A vacina Sputnik foi informada pelo governo russo como tendo 92% de eficácia. A vacina da AstraZeneca, cuja fase 3 foi feita também no Brasil e em outros países do mundo, tem cerca de 67% de eficácia. Eficácia semelhante foi observada para a vacina da Johnson & Johnson, da Janssen, que tem cerca de 66% de eficácia. E a Coronavac, que é uma vacina produzida pela Sinovac, tem cerca de 50,4% de eficácia. É importante que a gente entenda, né, o que essa eficácia, essa taxa de eficácia quer dizer, né? 95% de eficácia significa que 95% das pessoas que tomam a vacina estarão protegidas da infecção, não terão a infecção pelo coronavírus. 5% dessas pessoas, no entanto, ainda poderão se infectar mesmo que vacinadas. A AstraZeneca, que tem 67% de eficácia, significa dizer que 33% das pessoas vacinadas com a AstraZeneca ainda assim terão a infecção. Isso é absurdo? Não. Não existe nenhuma vacina que tenha 100% de eficácia, nenhuma. A vacina para a febre amarela tem 90% de eficácia. A vacina para a tuberculose tem 60% de eficácia. E a vacina para a gripe tem entre 40% e 60% de eficácia. Então, já existem vacinas hoje que têm eficácias semelhantes às vacinas que estão sendo licenciadas para a Covid-19. Mas existe uma coisa importante. A taxa de eficácia também pode ser medida não pela capacidade da vacina de impedir a infecção, mas ela pode ser medida pela capacidade da vacina de impedir doença grave e morte. Então, por exemplo, a eficácia da AstraZeneca em impedir uma infecção é de 60%, 67%. No entanto, a eficácia dessa mesma vacina de impedir doença grave e morte é de 89% a 90%. Portanto, essa vacina é extremamente importante, porque o maior impacto que nós temos nas nossas vidas é a doença grave e a morte. O maior impacto da Covid-19 no mundo, né, é o assodamento do sistema de saúde, seja ele público ou privado, e a morte dos indivíduos. Então, mesmo uma vacina como a Coronavac, que é uma vacina que tem 50,4% de eficácia, significa dizer que 50% das pessoas, metade das pessoas que tomam a Coronavac, ainda assim vai ter a infecção. Só que 80% a 85% dessas pessoas estão protegidas de morte e de doença grave. Isso, por si só, já justifica o uso das vacinas a despeito da incapacidade das vacinas, de uma forma geral, de impedir a infecção em 100% dos casos. E é exatamente por causa do fato de que as vacinas, assim como todas as outras vacinas que a gente conhece no mundo, não têm 100% de eficácia na proteção contra infecções, é que mesmo depois de tomar as vacinas, as pessoas ainda devem evitar evitar aglomerações e continuar usando máscara. Porque, por exemplo, uma pessoa que foi vacinada com AstraZeneca, 30% das pessoas vacinadas com essa vacina ainda podem ter a infecção. Essa pessoa vai estar protegida de doença grave e de morte, mas essa pessoa pode transmitir esse vírus para uma pessoa ainda não vacinada.
E não haverá, assim, dessa forma, o bloqueio, né, da cadeia de transmissão. Por isso, mesmo após o uso da vacina, as pessoas devem manter distanciamento social e uso de máscaras sempre que possível, para proteger as pessoas que ainda não foram vacinadas. Por fim, em relação aos mitos e às verdades, né, vinculadas à vacinação, a gente deve falar que a vacina é, sim, o maior instrumento que nós temos hoje, né, para o controle dessa pandemia. E é importante que as pessoas tenham consciência de que apenas a vacinação é capaz de conter a pandemia nos nossos países. Por exemplo, será que eu consigo conter a pandemia sem vacinar, usando apenas medicamentos, se existisse um medicamento para a Covid-19? Não. Sabe por quê? Porque um medicamento, a gente só toma um remédio quando a gente já está doente. Portanto, um remédio, ele é incapaz de bloquear a transmissão. E, consequentemente, ele é incapaz de bloquear a ocorrência, a cadeia da pandemia. Apenas a vacina é capaz de bloquear a transmissão de uma pessoa para outra pessoa, mesmo que não seja com 100% de eficácia. Por isso, a distribuição igualitária entre todos os países do mundo é absolutamente essencial. Não adianta os Estados Unidos vacinar toda a sua população, falar que as pessoas lá já podem andar sem máscara, se pessoas em países em desenvolvimento, na África, na América do Sul, na Ásia, não têm acesso à vacina, e aí a pandemia se mantém, porque nesses países o vírus continua circulando. E assim que a imunidade decrescer num país como os Estados Unidos, a pandemia poderá ser reestabelecida mesmo em países desenvolvidos. Então, a vacinação é nosso maior armamento, nossa maior arma contra a pandemia, né, e deve ser utilizada de forma ampla e irrestrita. O último tópico dessa apresentação, eu já estou me encaminhando para o final, em relação às variantes virais, que é outro tópico de muita preocupação. Ao contrário do que se imaginava no início dessa pandemia, o coronavírus vem apresentando uma taxa de mutação muito mais elevada do que o anteriormente pensado. E o resultado disso é o surgimento de mutantes capazes de causar uma série de problemas, entre eles maior infecciosidade das cepas variantes e a possibilidade do escape vacinal, que são os dois dos principais problemas trazidos pelo surgimento de variantes. Antes, vamos entender o que é um variante. É preciso entender que todos os vírus são mutantes profissionais. O que os vírus mais fazem e melhor fazem é sofrer mutação. Todos os vírus são altamente mutantes, alguns mais, outros menos. Os vírus que têm RNA como genoma, que é o caso do coronavírus, são ainda mais mutantes, ou seja, são mais propensos a sofrer mutações do que os vírus que têm DNA como genoma. Eu vou dar um exemplo. O vírus da herpes, que causa o herpes genital ou herpes labial, são vírus que têm DNA como genoma. Eles são mais estáveis, eles sofrem menos mutações. Mas os vírus que têm RNA como genoma são altamente mutantes. Se esperava que os coronavírus fossem menos mutantes, porque eles possuem, né, no seu genoma, um gene que codifica uma proteína que ajuda a evitar a mutação. Mas apesar da existência dessa proteína no coronavírus, né, do gene que codifica essa proteína no genoma dos coronavírus, ainda assim o que nós temos visto no mundo inteiro é o acúmulo de mutações nesses vírus. Essa figura que está sendo mostrado aqui, né, são as diferentes proteínas do vírus e aquelas que sofrem um número maior de mutações. Então, por exemplo, em vermelho aqui está representado a proteína de superfície, que é essa proteína vermelhinha aqui, que é a proteína S, ou spike, do coronavírus. Essa é uma proteína que acumula mutações, que vem sofrendo muitas mutações, né? O gene que codifica essa proteína vem sofrendo muitas mutações. E isso causa dois efeitos de uma forma geral. Então está aqui o desenho representativo de um coronavírus, em vermelho aqui fora nós temos a proteína spike, que é a proteína
que codifica, que está presente na superfície do coronavírus. Essa proteína ela tem uma função principal, que é se ligar à célula do nosso organismo onde esse vírus vai infectar. Então, quando uma pessoa é infectada pelo coronavírus, é através da proteína S que ela se liga ao receptor celular, né, das células onde o vírus vai infectar, a célula do sistema respiratório, por exemplo, e através dessa ligação que acontece entre a proteína S e esse receptor celular, que já é conhecido, é chamado de uma enzima chamada ECA2, ou enzima conversora de angiotensina 2, ele se liga nesse receptor e entra dentro da célula. O que tem se visto com muitos dos variantes que surgem é que mutações na proteína S tornam a proteína S mais afim, com maior afinidade por esse receptor, e, portanto, ela infecta com mais eficiência as células do nosso organismo, sendo assim mais infectivo de pessoa para pessoa, aumentando a taxa de infecção de uma pessoa para outra. Outro efeito gerado a partir da mutação da proteína S nos variantes é que a proteína S é o principal alvo de anticorpos gerados após a vacinação, por exemplo, ou até após a infecção natural pelo SARS-CoV-2. Então, por exemplo, se são gerados anticorpos que se ligam a essa proteína S, um anticorpo, ao se ligar à proteína S, impede que essa proteína se ligue ao receptor da sua célula e, consequentemente, esse vírus é neutralizado, ele é inativado. No entanto, o que a gente tem observado é que as mutações que surgem nos variantes diminuem a afinidade da proteína S desses mutantes pelos anticorpos gerados por vacinas ou por infecções pregressas, fazendo com que esse vírus consiga escapar da ação do nosso sistema imunológico. Hoje nós conhecemos, né, classificado no mundo inteiro, né, várias... eu estou riscando a tela aqui, não sei como, viu, gente? Vocês me perdoem aí, não sei como é que esses riscos estão aparecendo aqui, não. Mas hoje nós conhecemos várias cepas ou vários variantes que são considerados como variantes de preocupação pelo CDC, por exemplo, que é o Centro de Controle de Doenças americano, e também pela Organização Mundial da Saúde. Esses são os 4 principais variantes considerados como variantes de preocupação no mundo. A variante inglesa, ou variante britânica, também chamada de B.1.1.7, ou .77, ela é 50% mais transmissível do que uma cepa não mutada, do que a cepa, por exemplo, original, que circulava no mundo até o ano passado, proveniente da China. Além do mais, hoje já se sabe que essa cepa, a variante britânica, é capaz de causar doença com mais gravidade, ou seja, de levar um grupo maior à doença grave ou óbito, principalmente em pessoas dos grupos de risco, ou seja, idosos ou pessoas com comorbidades. Uma outra variante preocupante é uma variante que surgiu na África do Sul, que é também 50% mais transmissível do que as cepas originais provenientes da China. Ela tem a capacidade de infectar outras pessoas com 50% a mais de transmissibilidade. Não se sabe se essa cepa também, assim como a cepa britânica, é capaz de causar maior mortalidade ou doença grave. Uma cepa que surgiu na Califórnia, aliás, 2 cepas diferentes, chamadas de B.1.427, surgiram nos Estados Unidos, são consideradas também 20% mais transmissíveis e podem causar mais taxas de mortalidade ou mais infecções em grupos mais susceptíveis à infecção. Finalmente, uma outra cepa muito famosa que está circulando no mundo inteiro, uma cepa brasileira que surgiu na cidade de Manaus, chamada de P1. Essa cepa, já se sabe, ela é mais transmissível, embora aqui esteja escrito que precisa de mais estudo para que isso seja confirmado. Estudos de grupos brasileiros mostraram que essa cepa é mais transmissível, possivelmente tão mais transmissível quanto a cepa britânica, porque ele carrega as mesmas mutações que causam o aumento da transmissibilidade na cepa britânica. E hoje, no Brasil,
a cepa P1 se espalhou de forma epidêmica e é responsável por 95% de todos os novos casos de coronavírus no Brasil. Lembrando que o Brasil é o segundo país no mundo com maior número de óbitos, de mortes, por causa da Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Até recentemente não se sabia se essa cepa também estava relacionada com um aumento de letalidade, mas hoje estudos de grupos brasileiros ainda não